aceitei Jesus. E agora? Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje o nosso tema é aceitei Jesus. E agora? Bom, agora as pessoas elas vão te julgar, as pessoas elas vão te acusar. Por quê? Porque antes você não era visto quando fazia muita besteira. Agora que você aceitou Jesus, as pessoas vão te ver, vão te reparar. E detalhe que as pessoas quando aceitam Jesus, elas colocam, né, no Facebook, nas redes sociais, e as pessoas elas comentam, colocam lá, isso aí, melhor caminho, melhor decisão, não é assim? Pois é, e muito dessas pessoas por dentro no coração estão dizendo assim, é fogo de palha, isso aí não vai durar uma semana, não vai passar de um mês e aí vai voltar para o que era. Porque as pessoas, na verdade, elas estão torcendo para dar errado, muitos, né, na verdade estão torcendo para dar errado, não acreditam que você se converteu de verdade. E tem um detalhe, né, a pessoa quando se converte, ela não larga tudo de uma vez só. Existe um processo de transformação da alma. Por exemplo, eu quando aceitei Jesus, eu fumava, bebia, usava droga, enfim, fazia muitas coisas erradas. E aí eu não larguei tudo de uma vez só. Foi um processo, foi naturalmente, conforme o tempo foi passando, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e eu fui me libertando dos vícios. Né? Por exemplo, eu aceitei Jesus, no outro dia eu estava fumando cigarro. Poxa, mas então você não aceitou Jesus? Eu aceitei, mas o meu corpo, ele não entendeu isso. Né? A minha alma ainda tinha um desejo de fumar, de beber, de fazer algumas coisas erradas. E eu fui renunciando dia após dia. Então você vai passar por esse processo. Você que aceitou Jesus, você está passando por esse processo e vai passar por esse processo de transformação da alma até que Jesus venha. E as pessoas elas não entendem isso. Elas começam a te julgar, porque você coloca no Facebook, elas veem, e agora elas começam a te reparar, e aí no outro dia vai te ver com um cigarro na mão, vai dizer, ué, não aceitou Jesus? Porque elas acham que agora você é Deus, que você não erra mais. Né? Então elas não entendem. Então você vai passar pelo momento de acusação das pessoas. Mas você precisa ter muita paciência, muita sabedoria, saber lidar com essa situação e não ligar para o que as pessoas pensam. Foca em Jesus, porque é Ele que sonda o seu coração. Você vai, como eu falei, você vai estar passando por um processo de transformação dia após dia. Aos poucos você vai se libertando dos seus vícios, aos poucos você vai se desfazendo de algumas coisas que você ainda carrega do passado, e esse é um processo que vai acontecer naturalmente com o tempo. O Espírito Santo ele vai te ajudar nessa caminhada e nesse processo de libertação. Então eu tenho 2 conselhos aqui para poder te dar, para você que aceitou Jesus recentemente e para você que está pensando, já sentiu desejo no coração, já ouviu a voz do Espírito Santo, já ouviu o seu chamado aí e quer aceitar Jesus, mas está com medo de como vai ser, do que as pessoas vão falar. Bom, o primeiro conselho que eu tenho para te dar é não ligue porque as pessoas vão falar. Não se preocupe, não tenha medo. Né? Entrega a sua vida para o Senhor. Não espere consertar tudo para poder entregar a sua vida para o Senhor. Porque Ele vai te ajudar. É um processo e Ele vai estar contigo te ajudando. Então, um conselho que eu tenho para te dar é não ligue o que as pessoas pensam. É você e Deus. Só Ele tem o poder de sondar o seu coração. Então, confie em Deus, se agarre em Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo e Ele vai te ajudar a superar esse processo de libertação. E o segundo conselho que eu tenho para te dar é não desista, não pare por causa das pessoas, não pense em desistir porque as pessoas estão falando, porque as pessoas estão te julgando, porque as pessoas estão te acusando. Foca em Jesus. Agora você deu um grande passo, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, agora você é filho de Deus. Então agora passe a viver conforme a palavra de Deus. Leia a palavra, estuda, medita, ora e entrega a sua vida ao Senhor, você que ainda não aceitou Jesus, e deixa Ele fazer a obra em você e através de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te prospere, em nome de Jesus. Amém.